Mensagem do dia 10/7/1996, o juízo final. O Pai fala: com toda honra e glória, quero vos saudar, meu Deus, meu Salvador, porque cada dia que se passa, sempre há uma nova esperança para cada um de nós. É a sua vinda gloriosa. Amém. O juiz deste mundo, por si próprio, está vendo sua derrota, porque vê que através de ti, meu filho, e de outros mensageiros, estou enviando diariamente os últimos avisos para o povo de Deus de que o momento oportuno da batalha final aproxima-se. É uma guerra sangrenta, é uma grande devastação, mas será muito mais para eles, os meus inimigos. Cada um dos meus pode derrotar centenas deles, não só com armas de fogo, mas com as minhas palavras, que serão como uma espada de 2 gumes. O de trás será visto como o da frente. Para eles não vai haver espaço. Os meus anjos saberão quem são meus e quem não são. A igreja de Pedro, que é a minha, deu-se por vencida nesse momento com o número de falsos tempos. Mas ela não será vencida fundamentalmente, por ser a pedra fundamental, a qual passei a Pedro a chave do meu reino. A disputa sobre ela, em muitos países, é manobrada por Satanás, que quer ver a Basílica de Roma se abalar para sempre. Meu filho Bento, a disciplina faz parte dos meus ensinamentos. Quem não concorda é considerado como rato de esgoto, que vai destruindo tudo que estiver pela frente. Sua infiltração é como a erva daninha, mas a minha força é superior a tudo. O tempo que dei a esta gente, a própria natureza está mostrando. Para esses falsos pastores, pensar que estão vencendo com suas falsas promessas e mentiras. A mim não enganam. O rei deles veio para este mundo prometendo muita riqueza, mas para que eles recebam os seus salários, tem que acabar com todos os santos que são da Igreja Católica. O povo que escolhi, os quais muitos já estão no céu junto comigo. Eles também passaram por essas mãos assassinas, quando aqui estiveram. Mas o fim não será assim. Em tempo de vacas gordas, as magras se fortalecerão em poucos momentos. Quer dizer, quando esses falsos evangélicos pensarem que estão com a faca e o queijo na mão, o meu povo se levantará com a minha força de espiritualidade e a batalha será vencida. Veja, meu filho, no meio de tantos contra ti, eles se acham vencedores, mas até agora nada puderam fazer para te derrubar. Existe um medo dentro deles que eles mesmos não entendem. É aqui contigo e também em outros lugares, onde estão os outros meus mensageiros. A ideia deles é acabar com vocês, mas isso não irá nunca acontecer devido à minha proteção divina. Agora, como já te falei em outras mensagens, é tempo de Pentecostes. O meu sopro já foi derramado em língua de fogo sobre vossas cabeças, como viste, meu filho, há 24 anos atrás. De lá para cá, já aumentei centenas de vezes em muitos outros que foram escolhidos por mim e pela minha mãe, como em Medjugorje, no Chile, no Paraguai, na Espanha, em Portugal, aqui no Brasil e em outros países. Cada um de vocês recebe o que o Espírito Santo envia, sempre diferente um do outro, mas todos pela mesma causa, apontando o juízo final. Não se pode deixar que esse tempo venha até a tua porta, pois ele já está. A hora é de conversão total, para entrar no reino de Deus. Obrigado, meu filho. É o mundo a meus pés que está prestes a ser modificado a qualquer momento. Fique com a minha paz, Jesus. Essa mensagem, então, de 96, como eu tinha feito um comentário ali sobre o Padre Ross, né? Quem foi o diretor
o diretor espiritual do pai, no caso, né? O professor espiritual, né? Por 4 anos, ele ficou ensinando ao profeta como devia proceder, como devia se manter firme na fé, né? E após 4 anos, então, vocês já sabem um pouco da história, né? O profeta pôde, então, receber as mensagens direto do céu, dos anjos, dos santos, direto com Deus, direto com Nossa Senhora e também o Padre Rocha. Essa semana em casa, um dia tarde lá, eu estava vendo uma reportagem do Roberto Cabrini sobre a visita que ele fez lá em Belém, em Jerusalém, e as passagens, né, por onde naquela época, 2000 anos atrás, aí viveu Jesus, a casa de Nossa Senhora, a casa de São José. A casa de São José parece estar 20 ou 200 metros, né, parece abaixo da terra já, que vai crescendo, né, vai modificando, 2000 anos atrás, imagina, né. Mas ali ele vai entrando, né, nos lugares que está sendo preservado por um frei franciscano, que é o guarda, o que cuida lá, né, da Igreja Católica. E a gente vê a dificuldade que devia ser aquela época, né? Já não falo lá de 2000 anos atrás, mas aí do Padre Rocha, um pouquinho no vídeo agora da Madre Paulina, né? Santa Paulina, quem já viu o filme dela, né? De tantos santos, as dificuldades que eles tiveram para se manterem firmes na fé, né? Não era nada fácil. A gente começa a imaginar, né? A caminhada deles, né? A igreja era muito firme, muito autoritária naquela época, né? As pessoas quase que tinham que fazer as coisas escondidas, né? E quando não, então, igual a história da Santa Bernadette também, né? Queriam forçar ela lá a mentir, né? Ela queria que ela mentisse. Agora tem mais uma santa, eu estava me contando ontem, Aline, também a irmã queria que ela mentisse também, né? Então a gente vê a história da igreja, ela é um pouco assim, não por Deus, né, mas pela mão do homem, um pouco contraditória do que a doutrina, né, muitas falsidades, né, muitas mentiras nesse meio, e não deixa de ser agora no tempo em que nós estamos vivendo. Graças a Deus aqui a nossa família Conceição, né, a gente ainda conversa bastante, que isso todas as famílias deveriam fazer, o diálogo, né, conversar bastante sobre esses assuntos, sobre os assuntos dos filhos, dos netos, seja lá o que for, mas conversar. E não diferente também com o padre, né? Graças a Deus a gente conversa com o padre também, o padre conversa com a gente para podermos manter firme do jeito como está essa obra. Mas a gente percebe, né? Hoje ainda falando com o padre, a gente percebe assim a infiltração, como aqui Jesus está falando, né? Meu filho Bento, a disciplina faz parte dos meus ensinamentos, a disciplina faz parte dos meus ensinamentos. Quem não concorda é considerado como um rato de esgoto, que vai destruindo tudo o que se vier pela frente. Sua infiltração é como a erva daninha. A gente vê que eles, de uma forma ou de outra, o bichinho usa as pessoas para tentar se infiltrar aqui dentro do santuário, para tentar se infiltrar nessa doutrina que Deus deixou. É isso que Deus pede, essa firmeza que nós devemos ter, essa certeza que é Ele que passou essas mensagens. Ele permitiu que o céu falasse com esse amado profeta e essas mensagens ficassem em nossas mãos, para ser usada como um manual. E às vezes uma frase, uma palavra que as pessoas tentam, né, inverter o sentido dela, tentam converter para um outro sentido, não dá. Se você ler a mensagem toda, não dá para converter ela, é daquele jeito como está ali. Então está muito bem explícito essas mensagens, né? Muito bem clara, que Deus vai cobrar no final de quem saiu fora, de quem está fazendo as coisas erradas, mas está ensinando tintim por tintim. Então para nós é só seguir. Está tudo muito simples isso, né? Na cabeça de quem aceita. Agora aqueles que não aceitam, né? Então as mensagens tornam-se até confusa, como tem esse rapaz aqui que faz essas lives dele falando contra as mensagens, né? Ele usa a própria mensagem para falar contra as mensagens, né? Porque ele pega só trechos de uma e de outra. Então ele não usa a mensagem, na verdade, ele não é verdadeiro, né? Ele não está sendo honesto com ele mesmo. Que quando a gente é honesto, tem umas mensagens que para mim ainda eu não consegui entender ela a fundo, né? Então eu não comento sobre aquela mensagem ali, porque eu vou errar, né? Eu vou fazer comentários talvez que não são certos.
Então eu leio ela, para a minha cabeça ela passa, mas se eu passar para outros, pode ser que vai me fazer perguntas e eu não entendi direito, né? Tem passagens aqui que ainda não está bem certinho para mim, na minha cabeça, no meu entendimento. Mas com certeza certa ela está, porque Deus não é errado, né? Deus não fez nada errado. É a nossa fraqueza humana que não consegue entender. O momento que eu estou lendo, às vezes, não é o momento propício para aquela mensagem. Daqui a pouco eu vou lê-la de novo. Por isso que Jesus também fala em outra mensagem, né? Leio e releio quantas vezes for possível. Que às vezes na mesma mensagem, se eu ler essa mensagem aqui várias vezes ela, eu vou descobrindo assuntos novos aqui, né? Que vai tocar em mim. Então, essas mensagens que nós temos em nossas mãos, esse profeta que passou por nossa vida, né? Como eu estava falando do Padre Rocha, que a gente pôde acompanhar um pouquinho também da trajetória dele, né? Mesmo depois de falecido já, mas a gente vai conhecendo, lendo o livro, de tantos outros santos que passaram pela terra. Agora a gente pode também comentar desse amado profeta que já passou pela terra, né? Então nós temos bastante exemplos bons. Não precisa buscar nada lá fora. Aqui Jesus fala, contigo, meu filho, e outros mensageiros. Quer dizer então que muita gente diz, né, mas então era só o profeta? Não é só o profeta, foram vários mensageiros, né? Foram várias pessoas que viram Nossa Senhora. Ela fala os lugares por onde ela passou. Tudo isso nós precisamos acreditar, mas para nós aqui a gente precisa acreditar dessa forma. O mensageiro, o profeta Pedro II, esteve aqui. Aqui está o que é dele. Quando nós fomos ontem lá visitar a Santa Paulina, nós fomos visitar quem? A Santa Paulina, lá no lugar dela. Se eu for Aparecida do Norte, eu vou visitar a Nossa Senhora Aparecida, é o local dela. Quando eu vou lá no Padre Rosa, eu vou visitar o Padre Rosa, é o local dele. Então aqui é o profeta Pedro II. E as pessoas tentam pôr aqui dentro do santuário Deus Pai, outros mensageiros, outras mensagens, e isso nós não concordamos, e as pessoas às vezes interpretam de forma errada, né? Que nós somos radicais. Tenta levar essas mensagens lá nos outros santuários, ver se eles aceitam. Não aceitam. Por isso que Jesus diz, em vários locais escolhi os mensageiros. Então, para nós aqui é o profeta Pedro II. Não que os outros não têm valor, não que os outros são mentirosos, nada disso. É porque nós temos essas mensagens. E essas mensagens, para muitos, não está sendo fácil de seguir. Imagina começar com coisas novas, né? E vira e mexe, e vem um para cá querendo implantar mais mensagens novas, né? Então, a gente pede para que vocês entendam isso. Não é por ser radical, não é por ser a gente querer só para nós ou achar que é só o profeta que tinha valor, não é isso. É que são 4.708 mensagens, são 45 anos de evangelização, é uma família com quase 60 pessoas, né, para estar aí mantendo essa família em pé, mantendo essa família dentro desse regime. Depois essa obra, a Palavra Viva de Deus, que Jesus fala que é mais de 1 milhão de seguidores, manter esses seguidores atentos, né, firmes na fé, não é fácil. Então, como buscar coisa a mais lá fora, né? Novidades e novidades, e nunca vai acabar essas novidades. Sempre vai surgir gente com mensagens novas, com ideias novas. Então, basta a gente seguir o que está aqui. O santuário está em pé até hoje, graças a Deus, porque a gente vem mantendo dessa forma, né? As tentativas não são poucas, de pessoas que tentam se infiltrar aqui dentro, que tentam manipular, tentam enganar a gente, né, com palavras. Eu falei no sábado passado, parece, né, não são todos, claro, graças a Deus, mas parece que essas pessoas querem que a gente erre. Aí, a partir do momento que a gente tiver uma atitude errada, aí começam a apedrejar, né? Ah, mas foi assim, vocês fizeram, foi tu que falou, foi tu que fez. Então, a gente vai, enquanto Deus der força, vai se manter firme dessa forma, assim. O sim tem só um significado. O sim é o sim. E o não é o não. Então, não sei quantas vezes a gente tem que falar não para uma pessoa. Para a mesma pessoa, né? Será que não entendeu da primeira vez a palavra não? Quando diz não, será que a pessoa pensa que insistindo, uma hora a gente vai cansar e dizer sim? Eu acredito que isso não vai acontecer, né? Isso só acontece para perturbar, para tirar a paz da gente, né? Para criar confusões, porque daí outras pessoas não entendem e vêm também questionar a gente por que disse não, por que não aceitou, só vai criando mais polêmicas e mais polêmicas. Então, seria tão mais fácil, né? Tão mais leve de carregar essa obra
de levar ela em frente, se as pessoas entendessem por esse lado, né? A gente sabe, já falei aqui tantas vezes sobre esse assunto, que não se pede nada, se tem alguém pedindo, se tem alguém falando, está inventando isso, né? Porque isso não acontece. Tem pessoas que já me acusaram, né, de estar ligando para alguém e pedir ajuda, pedir valores em dinheiro. Eu já falei, então, que mande esse áudio para mim, se tem, porque é mentira. Eu não tenho amnésia nenhuma, né? Graças a Deus, não falei isso com alguém e esqueço, não. Eu sou esquecido, mas de assuntos às vezes bobos, mas assuntos sérios assim, eu não esqueço. Então fica tudo muito fácil de entender, gente. Aqui Jesus fala, né? A igreja de Pedro, que é a minha, deu-se por vencida. Permitiu, como eu estou falando aqui, as pessoas falam tantas vezes, né, no mesmo assunto, que acha que a gente vai ceder. A igreja cedeu, né, permitiu que entrasse tantos erros aí dentro, tantas coisas erradas estão aí dentro da igreja, e a gente vai percebendo, né, e vai falando, mas mesmo assim, quem aceita esses erros, acha que nós é que estamos errados ainda, né, vocês que são intransigentes aí, que querem sempre lutar contra. Então, a igreja cedeu, se deu por vencida, nesse momento, com o número de falsos templos. Hoje está dando espaço até para a hora santa, que é a hora da homilia, né? Pastores falarem lá dentro da igreja católica, como a gente já viu tantos disso, né? Mas tem sempre aquele que luta com o pé junto, né? Firme no chão, a favor da igreja católica, a favor dos costumes antigos. Então, é nesses que devemos pôr o nosso ouvido, é nesses que devemos pôr a nossa confiança, né? Principalmente quando luta pelas coisas antigas, assim, né? Pelos costumes antigos da igreja. Mandaram agora essa semana para mim um vídeo de um padre que foi chamado para abençoar lá, não sei se era uma repartição pública, não sei o que era. E quando ele chegou lá, ele foi lá, né, para dar a benção. Quando chegou lá, então a que estava na frente ali, a recepcionista, chamou ele num cantinho e falou: padre, eu só vou pedir para o senhor não falar nada sobre Nossa Senhora, porque tem muitos evangélicos aqui, tem muitas pessoas de outro templo aqui. Daí ele olhou, ele disse que virou, né? Ele mesmo falando, padre, ele virou para ela e disse: tu toma vergonha nessa tua cara. Devia ser um dos meus, né? Se eu não puder falar de Nossa Senhora, também nem eu não entro aqui. Onde Nossa Senhora não entra, eu também não entro nesse recinto. Aí ela disse: não, então voltou atrás, né? Não, então pode rezar isso. Então começou a bênção dele rezando uma Ave Maria e deu 1/3 para cada um. Vamos rezar 1/3 para dar a bênção. Então, padres assim, vale a pena ouvir, né? Então, padres que lutam pelo que a Igreja Católica sempre lutou. Ali ele diz: Jesus é o rei de tudo, mas ele não nasceu de uma chocadeira, né? Ele teve mãe, e como não falar da mãe de Jesus? Tem mensagem do profeta que também fala disso, né? Que Jesus diz ali: aonde a minha mãe não for aceita, eu também não estou. Então a gente pensa assim, por esse mundo afora, né? Aqui eu fiquei surpreso essa semana de ver pessoas aqui também católicos, né, entrando ali na igreja, na seita ali, né? Mudaram de religião novamente, se deram por vencidos, né? Então a gente fica assim pensando, nesse mundo em que a gente está vivendo, quantas pessoas que sabem da verdade, ouviram a verdade, mas por orgulho, por inveja, por soberba, não admite. Esse casal que eu vi entrando aqui, eu sei, eu tenho quase certeza que é por inveja, por orgulho e por soberba, que não quiseram dar ouvido ao que o profeta falou. E frequentavam a nossa casa, nós frequentávamos a casa deles, então ouviram muito o profeta falar, né? Mas não querem saber. Preferiram mudar de religião do que dar o braço a torcer. Não, o seu Bento tinha razão. Não, foram lá para aquela outra seita, e ontem eu vi ali entrando, nem me cumprimentavam mais. Ontem me cumprimentaram, que agora eles têm que cumprimentar, né? agora a religião deles, certo, cobra isso deles, né? Que tem que pelo menos cumprimentar quem está na rua, né? Então é confuso isso, mas dá para a gente ver, né? Dá para ver de longe a farsa, a mentira, né? Essa inveja que essas pessoas têm. Ora, meu Deus, um local desse pequeno como é Taquaras, né? Ter 3 igrejas aqui dentro, né? 2 é católica, uma é evangélica. Mas precisaria isso? Para uma localidade de não chega a 500 pessoas, acho que em Taquara, né? Não tem isso, né?
ter três casas para estar. Aí eu fiquei percebendo também, né? Nós acabamos a missa aqui ontem e eu fui caminhando para casa. Aí passei ali e estava louvando a Deus, né? Aquela cantoria, um barulhão. Passei lá na outra, também tinha missa, também estava louvando a Deus. Um lugar pequenininho desse, né? Então, é como Jesus diz aqui, né? A igreja de Pedro, que é a minha, deu-se por vencida. Porque se os padres fossem mais firmes, né? Fossem mais rígidos na verdade, é dessa forma. Uma vez aqui também, estou me alongando, mas eu vou fazer só esse comentáriozinho. O padre falou para o pai, né? Quando o pai estava lá na São Pedro, na igreja de São Pedro, o pai cobrava das pessoas, falava sobre a roupa, falava sobre muito, assim, os costumes da igreja antiga, né? E o padre disse, não pode ser assim, seu Bento, não pode ser assim que a gente vai botar o povo para correr. E o pai disse, não, mas não vai botar para correr, o pessoal está voltando, o povo tem sede da verdade também. E isso é uma verdade, né? A gente consegue ver isso hoje com tanta clareza. Lá, olha a quantidade de pessoas que estão lá e aceitam o que o povo quer. Pode entrar como quer, faz o que bem entende, lá na São Pedro. E aqui a gente exige a roupa e olha a diferença, olha quantas pessoas vêm aqui de fora, aqui de dentro não, como eu estou falando, porque aqui é por inveja e por soberba, né? Eles não querem dar o braço a torcer e dizer que aqui estava certo. Mas o pessoal de fora aqui enche essa rua, né? No domingo vai até lá embaixo. Eles estão vendo isso. Mas lá, que tem toda a liberdade que o padre pede que dê toda a liberdade, cadê o povo? Então o povo vai ser dentro da verdade, né? E nós precisamos então ser assim, gente. Firmes na fé. Não se dê por vencido. Mesmo que seja um familiar seu, sua esposa ou seu marido, seus filhos, seus netos, irmão, seja lá quem for, não se dê por vencido. Siga aquilo que Jesus deixou como verdade. Está tudo lá na Sagrada Escritura. Quando não, agora então Jesus manda mais 4.708 mensagens para complementar a palavra de Deus, né? Pensem todos nisso. Ana?